Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar como que nós podemos utilizar a parte de correção de cores e filtros do GIMP para melhorar uma imagem que já tem um tratamento pré-estabelecido. Então eu estou aqui com a nossa imagem de exemplo, eu vou mostrar o processo que eu já realizei em relação ao tratamento dessa imagem. Esse processo eu já mostrei no vídeo anterior sobre tratamento de imagens utilizando o GIMP. Então primeiramente, foi feita uma limpeza do rosto, então foi feita algumas correções em relação a algumas marcas, pintas, cravos na pele da pessoa. Então eu tenho aqui o antes e o depois. Então perceba que eu tentei suavizar mais essas marcas no rosto da pessoa. Depois eu fiz a limpeza do cenário. Então eu tenho o cenário original e o cenário um pouquinho mais limpo, para evitar distrações. Depois eu dei uma suavizada na pele utilizando o recurso de borrar. Então tem o antes e o depois, para diminuir um pouquinho mais as rugas e as marcas de expressão, mas sempre tentando deixar uma naturalidade na pele, para não ficar muito aquele aspecto de pele de boneco ou pele de cera. Depois eu apliquei luz e sombra no rosto, na pele da pessoa, para poder destacar algumas partes e dar mais essa noção de profundidade. Então, eu tenho aqui o depois e o antes. Então agora nós podemos continuar o nosso tratamento de imagem já utilizando o recurso de cores. Aqui eu posso fazer diversas modificações, tanto em relação à iluminação quanto ao esquema de cores adotado na imagem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser a configuração do balanço de cor. Nisso eu posso colocar uma imagem um pouco mais azulada ou um pouco mais amarelada. Eu posso mexer nos canais de cores e da mesma forma nos outros canais, uma imagem mais avermelhada ou indo para o ciano, ou mais para o verde ou mais para o magenta. Então eu costumo utilizar essa configuração de forma mais sutil. Eu vou deixar a imagem levemente mais amarelada, mais ou menos aqui em 4,6. Só que antes de fazer esse procedimento, eu vou trabalhar com uma cópia da camada. Então eu vou trabalhar com essa opção aqui, ó. Eu vim com o botão direito e cliquei em foto do que é visto. Então eu vou colocar aqui colorização, vai ser o nome dessa nova camada. Então agora sim, eu vou em cores, color balance, eu vou deixar a imagem um pouquinho amarelada. Beleza, o próximo procedimento que eu vou fazer vai ser ainda em relação à configuração de cores, que é esse aqui, de matiz e saturação, é o Hue Saturation. Aqui eu posso determinar a luminosidade e a saturação, eu posso mudar o centro da cor, ou de todos os canais de cor de uma imagem, ou de cada canal de forma separada. Por exemplo, eu posso vir aqui no azul, eu tenho algumas regiões da minha imagem que é azul, e diminuir a saturação. Perceba que ela vai tendendo a ficar em tons de cinza. Ou posso aumentar a luminosidade de onde tem o azul. Então vamos trabalhar sempre com ajustes mais discretos. Eu vou marcar aqui todos e vou diminuir um pouquinho a saturação. Quero deixar essa imagem um pouquinho sem cor. Beleza? Então tem aqui o antes e o depois até o momento. Agora eu vou trabalhar com a parte de iluminação da imagem. Para iluminação a gente pode trabalhar com as sombras e depois com brilho e contraste. Então primeira coisa, vou mexer com as sombras. Eu vou aumentar um pouquinho as sombras da nossa imagem. E os tons claros, que são os realces, eu também vou destacar um pouquinho. Esse ajuste que ele é bem sutil. Então já tem aqui nossa imagem
com as sombras já realçadas. Então eu tenho o antes e o depois. Eu vou mexer agora com brilho e contraste. Vou ampliar aqui o rosto, que geralmente parte do rosto é onde chama mais atenção na imagem. Então vamos colocar uma configuração que não fique muito exagerada. E o contraste eu vou deixar ele um pouco mais alto para a gente ter uma grande diferença entre luz e sombra, para adicionar um pouquinho mais de drama à nossa imagem. Aqui eu acho que ficou um pouco exagerado, eu vou voltar aqui para 10. Então acho que mais ou menos o que eu quero mesmo. Então tem aqui o antes e o depois. Então já consegui mexer na cor. Agora eu vou utilizar alguns filtros que podem também melhorar esse processo. Então eu vou criar uma nova cópia aqui da camada. Então foto do que é visto. Eu vou trabalhar com a nitidez. Eu posso adicionar nitidez à imagem vindo aqui na opção filtros, melhorar e sharpen. Aqui eu consigo melhorar a nitidez. Vou colocar a quantidade 0, que é o estado original da imagem, e vou colocar uma configuração bem exagerada. Perceba que a imagem ela começa a meio que saltar, né, em relação a relevo. Então vou deixar aqui uma configuração de raio 3 e quantidade próxima de 0,2. Vou clicar OK. Esse ajuste é bem sutil. Então veja aqui, ó, eu tenho o antes e o depois. Eu consigo perceber bem aqui na linha dos lábios, ó, antes e depois, antes e depois. Então acrescentei uma nitidez artificial à nossa imagem. Depois desse processo, eu vou fazer uma edição já focada para o rosto da pessoa. Então para isso eu vou tentar eliminar algumas distrações que essa imagem contém, né, como o cenário, a roupa dessa pessoa, para tentar focar a visão de quem estará vendo a imagem mais para o rosto da pessoa, que é onde eu acho que realmente é o nosso ponto de interesse. Então vou criar uma nova cópia, foto do que é visto. Eu vou criar uma camada chamada desfoque. Aqui eu vou trabalhar com um filtro que é o desfocar e desfoque gaussiano. Esse desfoque gaussiano ele vai, como se diz, embaçar a imagem de modo completo. E aqui em tamanho XY eu tenho a intensidade do desfoque. Então eu vou colocar um valor mais exagerado, né, para a gente ver. E eu vou configurar aqui um valor mais ou menos aí na escala de 6. Eu vou clicar em OK. Aí agora eu vou utilizar o recurso da máscara. Eu vou adicionar uma máscara. Pode ser uma máscara na cor branca. O que significa a máscara? A máscara, quando está na cor branca, ela mostra o conteúdo da camada. Quando você vai mudando ela para a cor preta, ela vai escondendo parte da imagem que está sendo usada na camada. Então agora eu vou colocar a ferramenta do pincel, vou deixar o pincel na cor preta, e onde eu pintar aqui na máscara, eu vou esconder o que está na camada. Então veja, eu estou aqui com a camada de desfoque selecionado, cliquei em cima da máscara e vou pintar um pouco aqui na parte do rosto. Então perceba que a minha máscara ficou com essa região pintada de preta, que é onde eu escondi. E o restante é onde preservou a parte embaçada. Então olha, eu vou esconder essa camada de destaque, vou tirar a visibilidade, de desfoque. Ela estava nítida. Então tenho o antes e o depois. E eu mantive só o rosto mais ou menos em foco. Então isso aqui já chama um pouco a atenção para a parte mais nítida da imagem. E agora, para finalizar, eu vou adicionar um recurso que é chamado de vinheta. A vinheta, ela consegue configurar as bordas da imagem, né, como se fosse uma espécie de degradê. Então tem uma parte totalmente preservada em relação à iluminação e eu vou escurecendo as bordas da imagem. Então aqui eu vou criar uma nova cópia. Então aqui, foto do que é visto. Vou chamar de vinheta.
E aqui eu vou adicionar um filtro de luz e sombra, vinheta. Como é que funciona então a vinheta? Eu tenho essa parte central, que é onde eu tenho a região onde a luminosidade ela é preservada. Eu tenho as faixas de transição da iluminação. Então vou colocar algo mais discreto. Vou colocar aqui o rosto da pessoa mais preservado. E aqui em raio eu posso aumentar ou diminuir essa vinheta. Então vou aumentar um pouquinho. Eu não quero deixar as bordas totalmente preta. Então eu consigo suavizar essa vinheta. E o gama eu posso alterar também na configuração da transição entre a foto, a parte clara e a parte totalmente escura. Então aqui eu vou fazer algumas alterações. Eu vou aumentar aqui, ó, diminuir um pouco a compressão. Eu vou deixar saindo um pouquinho para fora aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha em como é que ficou. Então tem aqui o antes e o depois. Então mostrando o processo de edição dessa imagem em passo a passo. Então nós temos aqui a imagem original. Eu fiz aqueles processos iniciais de limpeza de rosto, cenário, né, para deixar a imagem toda tratada. Então fiz a melhoria aqui no rosto, fiz uma limpeza de cenário. Depois utilizei a parte de borrar, com essa ferramenta aqui de borrar, para poder suavizar algumas regiões aqui de expressão da pele da pessoa. Trabalhei com luz e sombra. Depois apliquei uma parte de ajuste de cor, então uma camada para colorização da nossa imagem. Então ficou uma imagem mais amarelada e com mais contraste. Depois adicionei nitidez. Então antes, depois. Nitidez é algo bem sutil, mas dá uma certa diferença. Então antes, depois. Antes, depois. Depois adicionei o desfoque. E apliquei por último a vinheta. Se eu estiver achando essa vinheta muito pesada, muito exagerada, posso trabalhar aqui com a opacidade dessa camada. Vou colocar ela mais ou menos assim, ó. Acho que fica mais natural. Então saímos desta imagem para esta imagem. Então, pessoal, vale a pena vocês depois começarem a estudar sobre os filtros existentes, né? Quais que são os tipos de filtros e dentro de cada categoria de filtro, quais que são eles, os mais utilizados, porque eu tenho uma infinidade de recursos que pode ser aplicado. Então, para quem quiser aprofundar nessa área de edição de imagens, vale muito a pena então fazer esse percurso sobre os filtros. Então teste filtro por filtro, veja qual que é o significado dele, o que ele vai fazer em relação à sua imagem como um todo e como que você pode aplicá-lo de forma criativa. Então é isso, bons estudos e um grande abraço.